Com a ida de Mbappé para o Real Madrid ficando a cada dia mais próxima, alguns dos principais jornais da Espanha e até mesmo da França seguem questionando se o clube espanhol não estaria na verdade cometendo um grande erro ao contratar o francês. E as matérias de hoje não foram diferentes e com fortes palavras seguiram apontando falta de sentido na contratação por conta de já ter o Vinícius Júnior e do time já está conseguindo ir muito bem em todas as competições sem ele. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar tudo que os principais jornais do mundo estão falando sobre isso e eu vou querer saber se você concorda ou não com eles. Bem, goste você ou não, o fato é que Mbappé vai jogar com a camisa do Real Madrid na próxima temporada. Entretanto, o fato é que diante de todas as polêmicas que ele passou nos últimos anos no PSG, somado ao fato de que nesse tempo o Real Madrid seguia trabalhando da maneira mais séria possível e empilhando conquistas, hoje a sua chegada já levanta muito mais questionamentos e polêmicas. A principal dúvida que a sua chegada levanta com certeza é: será que o Real Madrid realmente precisava dele? Eles já venceram a Liga Espanhola nessa temporada e caso vençam o Borussia Dortmund na final dia 1º de junho, terão ganho literalmente a sua 6ª Liga dos Campeões nos últimos 10 anos, sendo 2 das últimas 3. Ou seja, mesmo sem Mbappé, os títulos mais importantes já estão sendo conquistados. Outro questionamento que se faz muito presente nesse caso é em relação ao posicionamento. Recentemente, um jornal espanhol noticiou que o francês estaria disposto a chegar e cumprir o papel que falta no Real, que é o de centroavante. Mas sinceramente, com tantas vezes que ele já declarou odiar jogar nessa posição, ao mesmo tempo em que ama jogar como ponta esquerda, será mesmo que isso vai durar? E qual será a decisão do Real Madrid caso ele comece a fazer muitos gols, ganhe moral e queira jogar na sua posição de origem? Por essas duas questões e após o vídeo dele nos últimos dias confirmando a sua saída oficial do Paris, alguns jornais de Madrid já estão questionando se o clube precisava mesmo fazer essa contratação, destacando principalmente o protagonismo que Vini Júnior vem tendo no clube. 3 dos que falaram sobre foram o jornal Sport, que é inclusive um jornal dedicado a cobrir mais a cidade de Barcelona, o jornal Marca e o jornal AS. Para começar, o Sport disse: o clube de Madrid está fazendo uma grande contratação a custo zero. Kylian Mbappé chegará de graça ao clube merengue, o que é visto com muito bons olhos. Mas considerando o momento do seu principal astro, Vinícius Júnior, o desenvolver dessa história pode ter um custo bem alto com o tempo. O jornal AS escreveu: ninguém duvida que Mbappé é um dos melhores do mundo na atualidade e também dos últimos 5 anos. Entretanto, o Real Madrid ainda não sabe até onde pode evoluir Vinícius Júnior, visto que segue em uma linha imparável de crescimento, ao mesmo tempo em que sua nova contratação acumula algumas polêmicas em seu antigo clube. Os merengues flertam diretamente com a possibilidade de um atrito entre ambos pela questão territorial dentro de campo. E por fim, o popular jornal Marca escreveu: nenhum clube no mundo seria louco de perder a oportunidade de trazer um jogador como Mbappé de graça, e Florentino Pérez costuma dar tiros certeiros. Mas não podemos esquecer que o nome do clube atualmente é Vinícius Júnior e Kylian Mbappé precisa ter em mente que o Real Madrid nunca precisou dele para vencer e o clube espanhol não é o PSG. Agora você deve estar pensando: mas são todas falas de jornais espanhóis que vão pesar pro lado do Vinícius Júnior, afinal ele já joga lá e já é a estrela. Mas o fato é que o clima para ele na França também não está dos melhores, e inclusive 2 fatos recentes deixam isso bem claro. O primeiro é que no jogo do PSG, no último final de semana, quando o nome dele foi anunciado no estádio, a torcida vaiou sem dó, se liga aí. E o segundo é que recentemente alguns portais franceses afirmaram que também nesse último jogo o Mbappé e o presidente do Paris, Nasser Al-Khelaifi, tiveram uma discussão calorosa que, de acordo com as palavras dos veículos, foram de fazer as paredes tremerem. Mas voltando aos jornais, o mais bizarro é que mesmo ele sendo um grande ídolo na França, por tudo que já fez nas 2 Copas do Mundo que disputou e também por ser o maior artilheiro do PSG, alguns portais franceses também estão questionando essa contratação do Real Madrid. O primeiro a se pronunciar foi um portal mais conhecido por cobrir a cidade de Paris, o Le Parisien, que escreveu: se encerrou em definitivo o período de Mbappé em Paris e ele não conseguiu levar o clube rumo à Champions League. O intuito de sua renovação em 2022 foi único e exclusivamente esse campeonato, e agora ele deixa o clube de graça. Foi um grande jogador e se tornou o maior artilheiro do Paris, mas seu comportamento em muitas vezes gerou dúvidas e brigas internas. Chegou a hora de dizer adeus e alguns adeptos não sentirão nenhuma falta. O segundo jornal francês a se pronunciar
acompanhar foi o El Equipe, que escreveu: Mbappé poderia se despedir do Paris com uma temporada perfeita vencendo a Ligue 1 e a tão sonhada e inédita Champions League, o que certamente lhe garantiria uma bola de ouro. Infelizmente seu tempo acabou e isso ficou apenas em seus sonhos. Um de seus rivais na disputa por esse prêmio segue decidindo para o Real Madrid, que será o seu destino. O que será de ambos jogando juntos? Muitos apontam que um grande sucesso é o único caminho, mas já tivemos a experiência de ver o que aconteceu quando o clube de Paris uniu um francês em um famigerado trio. Vamos ver o que o futuro reserva para essa dupla. Lembrando que na semana passada, esses mesmos jornais franceses já haviam questionado e muito o desempenho do Mbappé após ele ter sido eliminado contra o Borussia Dortmund sem fazer nada na ida e nem na volta. Se liga aí nas fortes palavras deles sobre isso na semana passada se você não viu. O Le Parisien disse: um desfecho triste, esperávamos que ele mostrasse o caminho, mas o campeão mundial teve toda a dificuldade do mundo para trazer perigo ou fazer diferenças notáveis em sua zona preferencial. O atacante foi muito discreto, como já tinha sido na primeira partida. O clube alemão soube anular todas as suas principais jogadas e o apagou completamente no confronto. Já o El Equipe havia dito: o inacabável sonho de Kylian Mbappé em conquistar a Champions League com o Paris parece ter tido seu fim hoje com uma atuação apagada de toda a equipe perante o Dortmund. Fez quase tudo errado em 180 minutos. A sua marca em Paris permanecerá manchada para sempre. Foi bom enquanto durou, mas é hora de dizer adeus. E além de poder atrapalhar totalmente o crescimento do Vini, outra característica negativa que implicaria a chegada de Mbappé é a possível saída do alemão Toni Kroos. Basicamente hoje o Real Madrid vem jogando num esquema com Bellingham e Vinícius à frente, e algumas manchetes espanholas afirmam que com a chegada do francês o time provavelmente atuaria num 4-3-3 com Vinícius, Mbappé e Rodrigo à frente, enquanto no meio jogariam Bellingham, Tchouaméni e Camavinga, dando bem menos espaço para o alemão, que já deixou bem claro que quer se aposentar no mais alto nível e portanto não concordaria com a posição. Recentemente inclusive eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando se o Real estava acertando ao contratar Mbappé e dentre 15 mil pessoas, cerca de 81% votaram que não e que o clube espanhol está cometendo um erro. Ou seja, não é só na Espanha e na França que muita gente não está nada animada com a chegada dele. Com base nisso percebemos como o Mbappé fez uma gestão ruim da carreira ao recusar o Real Madrid em 2022. É claro que o Vini já havia feito uma grande temporada e acabado de ser o campeão da Champions, mas na época os holofotes foram todos para o Benzema, que fez muitos gols no mata-mata daquela edição e a prova disso é que ele ganhou a Bola de Ouro 2022. E foi exatamente nesse ponto que o Mbappé escolheu recusar a proposta do Real. Com certeza nessa época ele chegaria ao clube espanhol com uma moral bem maior e ela cresceria ainda mais depois de 4 meses após fazer o que fez na Copa. Talvez conseguisse até mesmo jogar de ponta esquerda, que como eu disse é sua posição favorita. Agora em 2024 ele finalmente aceitou a proposta, mas se pararmos para analisar as condições são bem diferentes. Vini tem grandes chances de ser campeão da Champions de novo com apenas 23 anos, mas dessa vez sendo o protagonista primário da conquista, ganhando uma moral absurda na Espanha e ultrapassando o próprio Mbappé como favorito à Bola de Ouro desse ano. Ou seja, ele chegará com uma moral bem abaixo da que tem o brasileiro agora e também vai ter aquela coisa de se não ganhar a Champions vão falar que a culpa foi dele, pois sem ele já ganharam. E isso sem considerar também o fato de que já foi divulgado que o seu salário será bem inferior ao que seria em 2022. Basicamente o tom das opiniões em geral passaram de: nossa, o Real Madrid vai contratar possivelmente o melhor jogador do mundo da atualidade, a: pra que o Real vai contratar esse cara se ele joga na mesma posição do Vini e se já tá ganhando tudo com o brasileiro e os jogadores que já tem por lá, pra ele arrumar conflito igual fez no PSG? Outra prova disso é que recentemente perguntaram nas ruas aos próprios torcedores do Real Madrid a preferência deles entre Vini e Mbappé para a Bola de Ouro e se liga aí nas respostas. Vinicius Junior, Balón de Oro. Claro, Vini es un genio. Últimamente está sorprendiendo todavía más. La verdad que ha tenido una etapa muy dura porque le han perseguido de mala manera por todos los campos, pero Vini es un figura, se merece ser Balón de Oro. Mbappé no. Mbappé no ha hecho tantas cosas como Vinicius. Estamos en la final de la Copa de Europa y Vinicius yo creo que va a ser precisamente un revulsivo tremendo para el Madrid. ¡Aupa Vini! Vini, Balón de Oro.
Sí, sí, está claro. Este año Vini Balón de Oro. Pues porque tuvo una mejora muy grande y para mí este año aportó muchísimo al equipo. ¿Y Mbappé no? Mbappé para el año si viene lo pensamos. Por supuesto que sí, sin ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque ha llegado en su mejor momento cuando más falta hace para ser campeón de Liga y ser campeón de Europa. ¿Mbappé no? Mbappé cuando venga, todo a su tiempo. Sí, claro que sí. Ya, debe ser. Vini, ¿Por qué? Porque es genial, es el mejor, mete unos goles, unos assists y ya, es genial, me encanta Vini. ¿Mbappé no? No, claro que no. Pero si viene, tal vez, si viene el próximo año, ya, puede ganar. ¿Vinicius Balón de Oro? Sí, por supuesto, seguro. Buah, se lo merece totalmente, claro. Ha metido muchos goles, ha dado muchas asistencias y lo ha demostrado. A otros han hecho menos y les han dado un Balón de Oro regalado. ¿Y Mbappé no? No, se lo gane cuando esté aquí. Se la gana este año. Ou seja, tá muito claro que com os feitos que o Vini teve recentemente, pelo menos no Brasil, na Espanha e em algumas partes da França, muitos colocam o brasileiro extremamente acima do francês. E por isso agora a polêmica que eu disse que ia querer saber a sua opinião é a seguinte: o que você acha? O Real Madrid realmente deveria estar contratando o Mbappé porque ele é sim um dos melhores do mundo e vai mostrar isso? Ou assim como muitos, você acha que isso não vai dar nada certo, que tem grandes chances dele atrapalhar o Vini e rachar o elenco do clube merengue que estamos vendo que está tão unido recentemente? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, e se você não viu o Ancelotti ontem revelando que gostaria de ver outro jogador do Real Madrid, que não é o Vini nem o Bellingham, ganhar essa bola de ouro, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Vale a pena conferir e não esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e valeu!